Mas então vamos lá, senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEX, e da Coordenação de Culturas Populares e Relações Comunitárias da UFSB, damos as boas-vindas a todas as pessoas presentes no 7º Congresso de Extensão e no 4º Fórum de Cultura da UFSB. Neste momento, então, vamos dar início à mesa redonda Arte, Cultura e Comunidades, dando continuidade à discussão que fizemos hoje à tarde em torno dos saberes e fazeres da tradição popular e comunitária. Hoje temos a honra de convidar aqui para compor a nossa mesa Romualdo Lisboa, por gentileza. Uma salva de palmas. Romualdo é bacharel em Filosofia pela UESC, diretor artístico e um dos fundadores do Teatro Popular de Ilhéus, encenador e dramaturgo com mais de 30 peças escritas e quase todas levadas à cena. Também atuou na gestão pública e nas articulações para a criação e implementação de políticas públicas de cultura. Seja bem-vindo, uma salva de palmas, por gentileza. Romualdo Lisboa. Queria convidar à frente a palestrante Mestra Lainha. Uma salva de palmas. Venha, mestra. Mestra Lainha é psicopedagoga com especialização em cultura afro-brasileira e cultura popular, detentora do título de doutora honoris causa por sua contribuição à cultura nacional. Cordelista com uma obra vasta e potente, já escreveu mais de 1000 cordéis, dos quais centenas foram premiados em eventos e concursos literários. É também estilógrafa, estandartista, atriz, oficineira, palestrante, expositora, unindo imagem, palavra e ancestralidade em suas criações. Guardando as tradições dos griots, Mestra Lainha é uma voz da literatura afrocêntrica que canta o povo negro, as mulheres, os terreiros e a luta por justiça social. Mestra Lainha, uma salva de palmas. Muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Nós temos um terceiro convidado, que é o Meiter Amorim. Ele está a caminho, esperamos que consiga chegar daqui a pouco, tá bom? Caso ele chegue, o Martim pode nos ajudar a fazer a apresentação do convidado, mas queria então apresentar o nosso mediador da noite de hoje, o professor Martim Domecq, que já está à mesa. Martim é graduado em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires, doutor em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, formando em Psicanálise Clínica, trabalhou como encenador em Buenos Aires e em Salvador, participou na criação da Universidade Livre do Teatro Vila Velha, coordena os projetos Diversar, Tornar o Mundo Mais Diverso e Incubadora Audiovisual Rogério Ferrari. É autor dos livros Pensar, Escrever e Pensar, Notas para Facilitar a Escritura Acadêmica e El Conejo Coronado. Atuou em Buenos Aires como coordenador do programa Escolas Lectoras. Atualmente ocupa as funções de vice-decano do IAC-CJA e de coordenador do BI-Artes. Uma salva de palmas para você. E é isso, gente. Agradeço muito a presença de vocês e vocês têm a palavra. Boa noite a todos, a todas, a todos. É uma imensa alegria para a nossa universidade recebê-la e recebê-los nesta mesa redonda que celebra a rica e pulsante arte do sul da Bahia. Sem dúvida, uma das maiores riquezas da Bahia é seu patrimônio cultural. Esse patrimônio está em grande medida composto ou atravessado por criações culturais afrodiaspóricas, indígenas, de ambientes rurais e periféricos. As populações quilombolas, tupinambá, pataxó, jajajá, populações ribeirinhas, extrativistas, defendem um modo de vida que desafia os valores hegemônicos dos grandes centros urbanos, pautados pelo individualismo, a competição, o consumo e a maximização do capital, o progresso e a destruição do meio ambiente. Sabemos que as comunidades se organizam através de outras práticas e valores, a solidariedade, o cooperativismo, o coletivo, a oralidade, o cuidado da terra, o sagrado, a manutenção e a transformação das tradições. As obras de vocês alimentam um rico diálogo com as comunidades e com esse patrimônio cultural ancestral. Tanto na literatura, quanto no teatro, quanto nas artes visuais e na música, Mítaro está chegando. A ideia desta mesa é conversar e refletir sobre esse diálogo profundo e inspirador que a arte de vocês mantém com as comunidades do território e com a ideia de comunidade de modo geral.
Romualdo Lisboa, Mestra Lainha, Emíter Amorim, todos do sul da Bahia representam a força e a autenticidade das expressões culturais dessa terra. Eu pensei, mas é um pensamento que a gente pode bagunçar completamente, sim? Eu pensei organizar nossa roda de conversa em 3 blocos. No primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem e apresentassem um pouco de sua obra para o nosso público. Como são os processos criativos de suas obras, que lugar ocupam as comunidades e a cultura popular nesses processos, como se dá esse diálogo entre a produção artística e as culturas tradicionais nas obras de vocês. Para facilitar, se quiserem, podem trazer algum exemplo específico. No segundo bloco, o que eu pensei é ouvir algumas reflexões de vocês sobre as políticas públicas de cultura da região, em relação à preservação das culturas populares e tradicionais. Os investimentos em cultura através de editais estaduais e municipais têm contribuído para a preservação da diversidade do patrimônio cultural do sul da Bahia? Quais são os acertos e problemas que vocês identificam? Nesta perspectiva de defender as relações entre arte e comunidade, quais são as recomendações que vocês fariam aos gestores públicos com relação às políticas culturais que implementam? Finalmente, o terceiro bloco, como estamos aqui na universidade, queria trazer um pouco dessa trajetória de vocês que também perpassa pelo ensino superior formal. Queria perguntar como aparece a academia na caminhada e na produção artística de vocês e como vocês veem o papel da UESC, da UFCB, que papel podem cumprir essas universidades para promover, preservar e multiplicar o patrimônio cultural de nossa região. E estamos aqui recebendo Mestre Míter, músico, compositor. Pode sentar aqui na mesa, você. Bem-vindo, Míter. Tudo bem? Quanto tempo? Vamos. Só vou repetir os 3 blocos para Míter, que chegou agora, mas a ideia desses blocos são 3 tipos de provocações. A primeira provocação tem a ver com que lugar ocupa, como aparece, não, a questão do popular, das comunidades na produção de vocês, como se manifesta nos processos criativos, na circulação, enfim. O segundo bloco, a segunda provocação, na verdade, tem a ver com as políticas culturais, como vocês leem as políticas culturais de editais estaduais e da prefeitura, que críticas e que propostas vocês teriam para fazer com relação a isso. E a terceira provocação é com relação a essa instituição, que é uma universidade, como vocês veem essa relação da cultura popular com a universidade, o que não estamos fazendo e deveríamos fazer. Estou falando das 2 grandes universidades da região, não? A UESC e a UFCB. Então são essas 3 provocações, a arte de vocês, para apresentar um pouco para esse público, a relação com as políticas públicas, da arte popular com as políticas públicas, quais são as demandas, as pendências, as recomendações, e finalmente o papel da universidade. Para começar, vou dar a palavra então para a Mestra Lainha. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer muito grande estar aqui presente junto com vocês. Aproveito a oportunidade para cumprimentar os meus mais velhos, os mais novos, os meus iguais. Pedir bênçãos aos que são de bênçãos. Quando eu falo em estar aqui, eu falo na valorização e no reconhecimento do mestre da cultura popular pelos seus saberes, pelos seus fazeres e também pelos seus sabores.
importante estar aqui por esse diálogo entre a universidade, com as técnicas, as suas construções, mas também com a ciência, mas também com os saberes ancestrais. O mestre da cultura popular, ele faz essa passagem com a comunidade. Ajago, ajego, aiechu, ai, aie. A gente tem uma forma de entrar na comunidade, se comunicar, não somente com as palavras, mas com a música e também com o diálogo. Eu comecei essa estrada minha de mestra da cultura popular com a comunidade, dentro da comunidade, de nós, com nós, para nós e nunca sem nós. Aprendemos lá o fazer coletivo. Então, na comunidade primeira, que eu tenho, é essa comunidade que me define. A comunidade, primeiro, onde eu costumo ver a identidade, o reconhecimento, cidadania e cultura popular naquilo em que nós mesmos produzimos. Então, quando eu venho dessa comunidade cultural, a gente entende que o fazer, ele não é estático, ele é dinâmico. E a gente precisa ser portador desses conhecimentos, de toda essa cadeia produtiva. Eu não gosto muito desse nome não, mas seria a cadeia produtiva do livro, da leitura e da literatura. Então, tem que andar passo a passo, juntas. Eu tenho minha comunidade também, onde eu faço parte da cultura afro, de um terreiro, o Ilê Axé Balomim, lá onde eu também encontro com essa comunidade nas questões ancestrais, espirituais, que é o Ilê Axé Balomim, de Baitoninho, no município de Ilhéus, mas em Aritaguá. Eu também me encontro numa comunidade onde eu nasci, no morro chamado Morro da Conquista, onde eu travei todas as minhas lutas, onde eu estava no morro e eu tinha que descer para ser parte do social e sair dessa comunidade para me envolver politicamente, socialmente. E também tenho a minha família, que eu tenho uma família com 23 irmãos. Então, eu tive todo tipo de conteúdo dentro da própria realidade que vivenciávamos, tanto em termos de sociais, econômicos, culturais, e aí eu passei a ser uma colecionadora de palavras, porque dentro daquela realidade ali, eu entendi que seria uma riqueza trabalhar. Eu me lembro que a primeira palavra que eu colecionei foi
deslumbrante, que ao mesmo tempo eu fui repreendida publicamente, até pela família, porque eu falei desbundante. Daí eles acharam que isso era um absurdo, que ali eu já começava a entender que o diálogo com a comunidade deixava que eu fosse eu mesmo, né? Que eu entendi que ali eu poderia ter a liberdade de criação. E quando eu comecei a criar, eu já comecei com 7 anos de idade, indo a Lapa para pagar uma promessa com minha mãe. E lá eu conheci um dos meus grandes mestres, que foi Minervino Francisco Silva, o trovador apóstolo. Ele já estava na estrada. Então eu quero falar para os senhores a importância nesse sentido, porque hoje eu sou por aqueles que me antecederam, por aqueles que estavam na estrada lutando para que a gente tomasse consistência e consciência de que a gente pode. Porque houve um tempo na minha vida que eu achava que eu não era merecedora de tantos troféus, de tantos reconhecimentos. Então hoje eu tenho uma gaveta imensa de títulos e certificações, mas aí em determinado momento eu tive que entender como é trabalhar com a meritocracia e com o reconhecimento. Foi aí que houve uma potencialização das minhas produções, porque eu entendi que, e foi dito hoje à tarde aqui, quando a universidade dá um diploma para a gente, de mestre, de doutora, também é muito importante. Mas nós não podemos perder a nossa essência. Então, o reconhecimento para mim, no caminhar da estrada, porque eu acredito, e a minha realidade vivenciada é essa, eu sou uma poetisa estradeira. Eu vivo na estrada. O conhecimento vem em cada porto que eu chego. Sim, em cada porto que eu chego. Mas como é cada porto que eu chego? Vem da minha aldeia. Vem do meu conhecimento. Então eu venho de uma realidade na literatura onde 95%, hoje não é mais assim, melhorou um pouco. 95% do ofício que eu exerço é de homens. Então, quando eu entrei na literatura de cordel, também foi dito isso aqui à tarde, eu disse até que a gente ia se encontrar nos discursos. Eu tive que abrir janelas, abrir portas, e algumas eu tive que arrombar. Então, isso fez parte da minha caminhada. E aí vem a essência da comunidade, desses saberes e desses fazeres. Eu tive que aprender de tudo para eu continuar passo a passo na realização desse sonho. E quando eu fiz isso, eu tive na estrada muitas pessoas que me ajudaram, por entenderem que era importante a gente estar de posse da cultura popular e desses trabalhos. Então, esses conhecimentos adquiridos dentro de uma comunidade me fizeram crescer. E me fizeram crescer em que sentido? Eu tinha uma dependência muito grande, e Romualdo também vai falar um pouco disso no teatro, de achar colaboradores no tempo e na hora certa com uma demanda muito alta. Eu passei em um momento que eu tive uma demanda muito alta, e para eu, com essas demandas altas, eu tive que aprender a fazer de tudo. E aí, naquele momento, eu entendi
que eu sou uma mulher movida a necessidades. Então a necessidade me forjou no sentido de que junto à comunidade eu tive que aprender isso tudo. Eu caminho por aí pela estrada e acho muito raro encontrar esses saberes que eu adquiri aqui na comunidade. Porque quando eu faço uma literatura de cordel, eu escrevo, eu tenho que procurar um tema marcante, porque tem um lado comercial, não precisa ser bonito e bem feito, mas eu preciso que isso me dê uma devolutiva no sentido de que se eu estou ali com a obra, é preciso que ela seja disseminada. Então, nesse momento aí, eu passei a conhecer todas as camadas que era possível para uma satisfação dessa necessidade e para que o ofício me desse dignidade. Então, dentro disso, aí eu passei a escrever, procurar os temas, eu faço a capa, eu faço a boneca, o que a gente chama boneca, como você chama, o que faz a parte de dentro do... É a boneca mesmo? Eu faço a boneca, tudo isso eu trabalho. Então, quando eu decidi fazer toda essa cadeia produtiva do livro, é porque eu tinha uma produção muito alta para as pessoas. Então, eu tive um avanço muito grande. Eu digo que a minha história é uma saga. Por quê? Vou dizer por quê. Eu comecei com a vela acesa para escrever, depois eu fui para o candeeiro, depois eu fui para mimeógrafo. Aí foi quando eu aproveitei a parte que eu estudava e não havia condições. Então eu utilizava da escola o mimeógrafo. Depois eu fui para o rêmito, que vocês chamam de datilografia, né? Tá certo aí? Então, no meu tempo era o rêmito, então eu fazia os meus cordéis no rêmito até chegar ao computador. Então foram muitas... esqueci uma fase, as iniciais. E hoje eu me beneficio disso também, que foi a caligrafia. Eu fui treinada a fazer caligrafia, porque algumas vezes eu não tinha como soltar o cordel muito rapidamente, então eu tinha que usar a caligrafia. Então eu aprendi também a caligrafia. Daí, quando eu tive que me firmar, porque nós mulheres negras, candomblecistas, de periferia, muitas vezes nós somos violentadas no sentido do que a gente tem que provar para o que veio. E então, em muitos momentos da minha vida, eu tive que provar para o que vim. Então, eu tive que diversificar. Tá, quando eu diversifiquei, ficou uma coisa muito bacana. Mas aí eu tinha que focar. Qual é o seu trabalho? O que vai te levar a outros horizontes? Então, quando eu fiz isso, eu passei a fazer a literatura de cordel afrocentrada, que foi o que me definiu. Porque tinham outros cordelistas e, em momento algum, essa condição afrocentrada era abordada. Porque eu conheci, na prática, as dores e as delícias. E aqui em Ilhéus mesmo, quando eu iniciei vendendo literatura de cordel nas praias. E eu sou pioneira nesse sentido, que ninguém teve essa ideia de ir para as praias. Então, quando eu fui para as praias, aí veio um outro lado da moeda. Foi quando eu comecei a sentir preconceito, discriminação, racismo, porque as pessoas estavam ali para comer o seu pitu, né? Comer, como que é o outro pitu? Não, caranguejo, camarão, essas coisas. E aí eu estava ali
E eu, muito educadamente, muito calmamente, senhor, bom dia, o senhor pode me dar licença de eu mostrar meu trabalho? Meu trabalho é muito bacana, o senhor vai gostar, o senhor vai se identificar com esse trabalho. Então eu já tinha uma linha de trabalho nesse sentido. Mas por outro lado, as pessoas diziam que eu ia me prostituir, que aquilo era para comprar drogas e que era uma maneira de eu ter acesso ao sexo masculino e uma série de coisas que nem passava pela minha cabeça. Então, naqueles momentos, o que existia na minha cabeça é que eu queria ganhar mundo. Como Ilhéus é uma das poucas cidades do Brasil que tem porto, aeroporto, rodovia, porto seco, então eu vi naquilo uma oportunidade. Então eu ia para as praias, isso me deixou com manchas horríveis no rosto, etc., ossos do ofício, né? Mas eu disse, olha, naquele momento ali, aquelas pessoas que estão adquirindo o meu trabalho, eles vão levar para o mundo. E foi o que aconteceu. E aí é uma outra parte que eu vou falar depois, que é uma outra história. Foi quando eu entrei na xilogravura. Porque a xilogravura, e aí eu estou sendo convidada para ir para o exterior, levando essa técnica. Então, como eu não tinha, eu aprendi no MAN, no Museu de Arte Moderna, com uma maçã, um pacote de biscoito creme crack, na estrada pedindo carona para chegar até lá. E lá eu conheci outros mestres. Cheguei lá, fiquei lá, com a ajuda de algumas pessoas, que eu sempre encontro anjos bons na minha vida para me auxiliar nesse sentido. Então, a xilogravura, eu não tinha, quando eu cheguei já para disseminar para as pessoas a xilogravura, ou seja, as capas do cordel, cadê o material que eu não tinha? Eu não tinha. Hoje eu tenho as minhas goivas, a laser e tudo mais, porque as políticas públicas me proporcionou esse tipo de coisa. Então, como foi que eu comecei com a xilogravura, que isso aí é uma outra história. Peguei o serrote da minha casa, cortei ele todo em pedaço, e comecei a construir as goivas, garfos velhos, faca, e assim eu fui. E essa tecnologia, que lá no exterior eles têm interesse de saber como dentro da minha realidade, da minha comunidade e da falta de apoio que eu tinha, mas a criatividade e a vontade de vencer era muita. Então eu mostro como foi que eu consegui alcançar através da xilogravura. Mas eu acredito que a gente só conhece o artista quando ele fala do seu trabalho, tá? Então, o assunto também aqui é políticas públicas. Eu trouxe um cordel que ele está muito procurado, muito vendido, inclusive na última feira que eu tive de Santa Luzia, que foi literatura de cordel, mas eu tivesse levado, que a gente nunca acredita, né, Romualdo, que vai vender tudo, né? Eu tenho uma experiência na Bienal também, eu fui inocentemente para uma Bienal e tive que providenciar mais livros de cordéis, né? Porque não tinha essa dimensão. Então, vocês vão conhecer como é esse trabalho que eu faço, diferenciado. Fiz um planejamento orçamentário de médio prazo de nome PPA. Defini diretrizes e objetivos, procurei de um tudo para no cordel botar. O público, o federal, despesa de captar. Olhe, minha gente, eu botei foi para lá. Fiz na vigência dos 4 anos. Vi estampado o mandato do presidente. Prolonguei até o final do 1º ano. Foi surgindo assim na minha mente um projeto proposto que eu mesma fiz um endosso de conveniente. Só tinha o principalmente. Principalmente cultura, principalmente educação, principalmente o social, principalmente o LGBTQIPA+, principalmente agricultura familiar, principalmente conselhos e principalmente mulheres. Em cada canto do território
Minha gente, esse foi meu repertório. A coisa ferveu em meu juízo. LDO, Loa, lá, e eu lia. Pensamentos e planos, fui me lembrando da pandemia, que não era uma gripezinha. E a ciência falou mais alto. Programas nacionais, regionais, setoriais, elaborados com todo o povo. Foi uma verdadeira agonia. Só me veio 3 coisas: a fome, a simplicidade e a publicidade. Eu procurei entender essa receita danada da fome. Quais esses ingredientes, a origem do meu nome, entender por que tem tanto de comer e todo mundo está comendo mais, fazendo mais e sabendo mais. Chega a dar um calafrio saber que o prato vazio, hoje, minha gente, temos o prato principal. Negros, indígenas, quilombolas, quião, trabalhadores, movimento social e trabalhando para que seja sem racismo, sem preconceito, sem discriminação, fazendo políticas públicas e propostas para o crescimento da nação. Eu voltei, minha gente, para minha simplicidade. Carne seca, cuscuz, macaxeira, caruru, acarajé, vatapá, eita, um cozido e, para variar, o cheiro no cangote. Água fria lá no pote, melhor que na geladeira. No terreiro a poeira se espalhando na imensidão de paz e comunhão. Lembrei da minha cidade, Ilhéus. Prefiro a simplicidade das coisas do meu mundão. Participando, sendo ouvida, prefiro ser parida no parto do planejar. Um caderno para anotar não carece de desunião, pois às vezes pode faltar o pão, mas não falta honestidade. Prefiro a simplicidade das coisas do litoral e do sertão. Lá nas redes sociais eu fiz muitas lives. Um mundo bem diferente. Dá para ter milhões de amigos e mesmo assim seguir em frente. Tem like, tem curtida, tem todo tipo de vida para todo tipo de gente. Mas, minha gente, o bom mesmo é estar presente. Presente! Marielle Franco, Maria Filipa, presente, Joana Dark, Maria Quitéria, Valdelice Pinheiro, aqui está, cuja cadeira eu fui ocupar. Tem gente que é tão feliz, o passado vamos excluir. Tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir. Tem gente que nem disfarça, foi mesmo uma grande desgraça. Digo que a vida só tem graça com muita gente para contribuir. E aqui eu finalizo. Essa parte que eu adoro. Eu quero aqui, presente, cumprimentar Dona Maria da Feira, Dona Mãezinha da Cocada, Seu José da Enxada, Joana do Artesanato, Mãe Preta do Morro da Conquista, Seu Pedro Fumaça, lá nas Quintas, Maria das Quebradas, Maria da Favela, Maria Sem Terra, Maria da Roça, Maria do Assentamento, as invisíveis e as que estão aqui do Livramento. Começamos nossa roda com mestra rainha, Janete, uma verdadeira voz da cultura popular do sul da Bahia, poetisa, cordelista, xilógrafa. Sua arte expressa, como vimos, a ancestralidade, a vida e a resistência das mulheres negras e dos povos tradicionais da região. Seus cordéis ecoam uma história oral que precisa circular com mais força nas universidades para transformar-nos a forma de pensar, de sentir, de perceber. A visita de mestra rainha desloca, subverte, ancestraliza, poetiza, torna travessia essa passagem nossa pela universidade. Vamos continuar agora com Romualdo Lisboa, renomado diretor e dramaturgo. Sua trajetória no Teatro Popular de Ilhéus é conhecida na Bahia inteira. Vi uma de suas obras, de suas montagens sobre Shakespeare na Praça do Campo Grande, muitos anos atrás, em Salvador.
e acompanho sua produção desde que cheguei a Ilhéus. Romualdo é um dos principais nomes do teatro baiano e seu trabalho não apenas entretém, mas também educa e fortalece a identidade cultural da comunidade. Muito bem. Boa noite. Saudar Mestra Lainha, saudar Mita, e dizer que é um prazer estar aqui. Assim, muito obrigado pelo convite. Espero que vocês não durmam depois da fala tão efusiva de Mestra Lainha. Eu espero conduzir vocês aí ainda despertos, né? Bom, eu sou Romualdo Lisboa, mas eu não tenho que apresentar para vocês da minha pessoa, porque eu sou parte de uma companhia, de um grupo, né? São muitas pessoas que fazem com que o trabalho de um grupo aconteça, e não eu somente. Eu sou só um elemento ali daquele processo, né? O Teatro Popular de Ilhéus, esse ano, completa 30 anos. Foi fundado em 1995 por Équio, Tereza Damásio, Tânia Barbosa, Val Cacau, Franklin Costa, Delson Costa e eu. Équio veio de uma experiência da criação do Teatro Vila Velha, da Companhia de Teatro dos Novos, em Salvador, e na década de 1990 ele veio morar em Ilhéus e começou a se interessar pela cena. E naquela época nós tínhamos a gente estava realizando um projeto muito bacana de um outro grupo de teatro, que é o grupo Caras e Máscaras, assim, um grupo icônico, né, da região, com Jorge Batista, Teresa Sá, Thelma Sá e Rita Santana, figuras assim que são super importantes, né, para a história do teatro e da arte da região. E eles criaram um projeto chamado Terça 3, onde reunia um diretor, 2 atores, né, atrizes, atores, para montar um espetáculo e ficar 3 semanas em cartaz. E foi uma dessas oportunidades que Équio, que estava morando na cidade, ele conseguiu ver, ter um panorama de quem estava em cena, de quem estava criando, e aí foi chamando um a um e criou isso que a gente comemora 30 anos hoje, que é o Teatro Popular de Ilhéus. Lá no começo, e aí a minha função hoje é de manter essa ideia, a gente começou pensando em como aliar as técnicas do teatro épico de Bertolt Brecht às manifestações da cultura popular da nossa região. Como é que a gente constrói um diálogo entre essas duas expressões da cultura? E aí a gente montou uma série de espetáculos. Équio como diretor, eu como ator, e às vezes contribuindo na escrita e contribuindo na assistência de direção. E lá atrás a gente, Équio dizia, o Teatro Popular de Ilhéus, para seguir, ele não pode ser um grupo de teatro, ele tem que ser um movimento cultural. E aí, para isso, a gente precisa dialogar com as comunidades. Então, a primeira coisa que a gente fez foi montar um espetáculo, a história é engraçada e singela, de Fuscão, Quase Capão e o Cabo Eleitoral, que agora, em novembro, a gente lança um livro com esse contexto dessa peça, da segunda versão dela, mas a primeira versão a gente fez uma experiência de teatro invisível e saímos pelos bairros de Ilhéus apresentando esse espetáculo. E no fim, assim, foi uma experiência muito rica, com alguns problemas, óbvio. O primeiro problema é o público não saber que é teatro.
Então eu fazia o papel do cabo eleitoral. Então as pessoas ficavam com raiva do cabo eleitoral, e aí eu recebia cutucada na perna. A gente teve que esconder numa escola porque o povo queria apedrejar a gente. E aí chegava uma hora que a gente dizia: não, gente, é teatro. Que teatro? Nada. Aqui você não vê, não. E aí, bom, a gente nunca mais repetiu essa experiência. Foi muito bacana, aprendemos muito, mas não repetimos teatro invisível. E aí, o Teatro Popular de Ilhéus, desde o início, a sala de ensaio sempre foi um espaço de debate, né? Então, a gente pensava o Brasil, pensava o mundo, mas sempre a partir do nosso lugar, de Ilhéus. E uma das coisas que a gente definiu lá naquele momento é que nós iríamos, de alguma forma, valorizar a história de Ilhéus, a história, né, com H maiúsculo, de Ilhéus, e não as ficções criadas a partir da história de Ilhéus, que são riquíssimas, maravilhosas. Né, a região cacaueira é assim, um celeiro disso, né? Adonias Filho, Jorge Amado, Jorge Medauá, figuras, escritores assim espetaculares. Mas que disse: isso aí já tem um lugar, vamos criar um outro lugar, que é o lugar da história de Ilhéus a partir do nosso olhar, né, de artistas. E aí nós começamos a criar uma série de espetáculos. Todos eles nascem de uma necessidade de diálogo da companhia com a sociedade. Então, por exemplo, em 2005 a gente estreou a gente fez uma série de leituras de Fuscão, do nosso primeiro espetáculo, em escolas públicas, e a gente levava os candidatos a prefeito de Ilhéus para participar de debates em cada uma dessas escolas. E numa delas, a gente estava esperando na porta o horário, porque a Justiça Eleitoral determina um tempo de limite para a espera de um candidato que não chegou ainda. Aí tem todo o protocolo, e a gente ficou na porta esperando que o então candidato Valderico Reis chegasse. E ele não ia a nenhum debate, não foi a nenhum encontro desses, mas chamou a atenção da gente uma senhora na porta. Ela disse: se eu fosse ele, eu também não vinha. Ele já ganhou. E, bom, se ele é pedófilo, problema dele. Se eu tivesse no tempo, eu ia com ele. Se minha filha tivesse no tempo, eu ia com ele. E ela falou isso assim de uma forma tão tranquila, sabe? Que chocou a gente, e nós voltamos correndo para a sala de ensaio para dizer: e aí, o que é que a gente faz com isso? Nós estamos diante de quê aí? O que a fala dessa mulher quer falar para a gente sobre comprometimento político, social, ético, moral? E aí nós resolvemos montar os Fuzis da Senhora Carrá. E aí os Fuzis da Senhora Carrá era, naquele momento, uma resposta ao problema que a fala dessa senhora gerou para a gente. Na plateia de Os Fuzis da Senhora Carrá, em algum momento, um senhor sentou e assistiu o espetáculo. Era um espetáculo, era interessante porque a primeira montagem que eu dirigi dos Fuzis, a gente fez uma espécie de... era uma espécie de a Casa dos Artistas. Para quem algum dia frequentou, Janete conhece, Mita, era um retângulo, né? Então a gente deixou a plateia em duas fileiras de cadeira na horizontal, e todo o palco, toda a área de encenação do outro lado. De modo que... E aí tinha uma banda onde era o palco, né? Então essa estrutura colocava o público dentro da casa da Senhora Carrá. E aí um belo dia a gente apresentou o espetáculo, terminou, a gente começou a desmontar, e aí um senhor ficou lá sentado. E aí eu disse:
o que foi que aconteceu? O que é que rolou aí? Que problema a gente criou, né? E aí, vai para um lado, vai para o outro, e chegou uma hora que eu disse, não, vou falar com ele, não é possível, né? Já tinha passado, assim, 40 minutos que o espetáculo acabou. Aí eu disse, oi, boa noite, eu sou o Romualdo, tudo bem com o senhor? Ele disse, tudo bem, eu queria falar com você. Ele disse, pronto, pode falar. Ele disse, eu sou presidente da Associação de Moradores da Vila Nazaré. E eu queria muito que o povo da Vila Nazaré assistisse esse espetáculo. Porque esse teatro pode fazer com que as pessoas se envolvam na nossa associação. E a minha luta continua sendo uma luta muito só. E eu queria que as pessoas se envolvessem. Eu disse, caramba, velho, que figura é essa? O nome dele é Barreto. E aí eu fui entender, claro, que a gente trouxe a comunidade assim, várias vezes para assistir o espetáculo, porque só cabiam 40 pessoas, e aí durante algumas semanas a gente fez o espetáculo para a comunidade, e eu resolvi contar a história de seu Barreto. Aí a gente tem um outro espetáculo que chama Nazareno contra o Dragão da Maldade, que é a história dele, um pouco da história dele, de ficção. Eu estou contando isso para vocês porque assim, o nosso processo de criação, ele sempre acontece em decorrência de alguma coisa que está nos incomodando, enquanto cidadão, na sala de ensaio. E assim vai de um espetáculo a outro, a gente sempre tem uma provocação que nos leva a ele. E todo o nosso processo, assim, toda a estética do Teatro Popular de Ilhéus está vinculada à política do Teatro Popular de Ilhéus, à ética do Teatro Popular de Ilhéus. Então a gente tem um modo de realizar as coisas, desde o uso do recurso público ou privado, as escolhas estéticas, tudo está vinculado, a gente não dissocia absolutamente nada. Então, ver um espetáculo da gente é mais ou menos como ver como a gente administra a companhia. É mais ou menos como ver como a gente dialoga com o patrocínio, com o patrocinador. E isso, assim, acontece há 30 anos, e esse ano, em março, a gente estreou o 42º espetáculo do grupo. Em março a gente estreou o Visconde Partindo ao Meio na Guerra do Açu, que é o primeiro espetáculo de uma trilogia que a gente começou pelo terceiro, que foi Boré PTI. Boré PTI é o terceiro de uma trilogia, e aí a gente estreou em março o primeiro, que é o Visconde Partindo ao Meio na Guerra do Açu, e no próximo ano a gente estreia um outro espetáculo, que é o segundo da trilogia, que trata do relatório Figueiredo, que é aquele relatório que foi produzido durante a ditadura militar e que dá conta de todo o massacre, de todo o genocídio dos povos indígenas institucionalizado pelo Estado brasileiro através do SNI, o Serviço Nacional de Proteção ao Índio. E aí esse é o segundo espetáculo da trilogia que trata da luta dos povos indígenas por terra, da luta dos povos indígenas por território, né? É isso, eu acho que, para começar, acho que falei demais até, é isso aí. Obrigado, Romualdo. Finalmente vamos continuar com Míter Amorim, músico, compositor, historiador, mestre da cultura popular e da educação. Míter utiliza a música como forma de expressão e ativismo, traduz em melodia e poesia as vivências, identidades e enredos das comunidades, além de resgatar peças, ritmos, cantigas do patrimônio regional. Tive a sorte de participar de um projeto com Míter que dirigiu outro amigo, o Fábio Nieto. Uma peça popular sobre um jegue lendário e quase mitológico que ficou preso numa ilha no meio do rio Cachoeira durante uma enchente. Míter, por favor. Boa noite, pessoal. Pedir licença e
quero começar já, porque quando eu disse para minha mãe que eu estava vindo para essa mesa, e aí eu disse que eu estaria com Janete, né? E aí minha mãe me lembrou uma história, e aí eu vou agradecer aqui publicamente para a Janete, porque quando minha mãe precisou fazer uma cirurgia, eu era adolescente e quem ficou cuidando de minha mãe no hospital foi Janete, né? E aí eu tenho que agradecer aqui, valeu demais. Para falar assim a primeira pergunta, né? Sobre como nosso território nos compõe, né? No nosso processo criativo também, que isso é uma parte da gente. Aí eu já estava lembrando, estava vendo o Romualdo falando aqui e lembrando, eu tenho uma vontade que me acompanha, né? Porque a gente vive em um país muito desigual, né? Romualdo fez algumas falas aqui falando do processo criativo e assim, sempre muito na linha de frente, nas lutas, né? Tanto dos povos originários, nas lutas por nossos direitos. Janete também, quando ela chega, de várias coisas que ela diz também, que chama a atenção dessas questões de matriz afro, né? de nossas questões étnico-raciais. E eu sinto, desde muito pequeno, os valores, né, correndo, né, as nossas éticas também, assim, no nosso território, né, como é que a gente está sendo formada. Eu lembrei muito de uma palavra, Ubuntu, né, eu sou porque nós somos. E em um desses momentos meus de desejo de mudança e transformação social, transformação da nossa história, né? Eu lembro que nessa época eu me colocava como um garoto punk, né? Ainda trago essa veia, assim. Andava com o Lázaro, que é uma figurona, Lázaro Punk. Não sei se você conheceu, Romualdo. E nós fomos uma vez no teatro, na tenda do Teatro Popular. Foi uma das primeiras vezes que eu saí de Itabuna buscando encontrar, né, buscando sintonia, buscando encontrar com os meus, buscando isso da expressão artística, cultural também na região. Lá estava tocando o quadro, uma das primeiras apresentações do quadro, assim, na tenda. Tinha o Dr. Ibira também, ainda com o Gustavo Brasil no vocal, muito louco, muito massa também. E é isso, né? Essas coisas vêm formando a gente vai vendo com quem anda, com quem produz, como faz, para também fortalecer esse processo de transformação, né? Que eu tenho um desejo até hoje, assim, de que seja revolucionário, né? A gente tem processos de transformações também históricos que são mais lentos. A gente está em uma região que tem uma tradição revoltosa, né? Nós estamos na região em que aconteceu uma primeira escrita, né, de povos que foram sequestrados e escravizados. Eu estou falando do Engenho de Santana, de povos para buscar seus direitos, na busca por liberdade, construção de liberdade e tudo mais. E a gente tem uma série, nós passamos agora pela caminhada ali para o Cururupi, né? O massacre também, os povos originários, e a gente está ouvindo, a gente está se formando, a gente está junto com essas pessoas, as pessoas estão cuidando da mãe da gente, e a gente vai nessa caminhada. E nessa caminhada hoje, porque aí você fez uma pergunta e tocou em algo que tem mexido muito com meus pensamentos, assim, né, e meus desejos mais recentes, porque eu participei de reuniões do Conselho de Cultura, busquei me aproximar, vi Janete falando assim, e isso para mim é uma questão muito sensível. Ainda mais que, voltando de novo, desculpe, viu, gente, de eu ficar indo e voltando assim, mas o movimento do pensamento. Quando eu estava vindo para cá, quando a gente entrou aqui na universidade, eu fiz assim, não acredito nisso, velho.
A universidade é linda, né? As pessoas da universidade, eu tenho uma formação aqui também nessa universidade, conheci pessoas maravilhosas aqui nessa universidade e eu torço muito pela UFSB, assim, a UFSB é meu coração, a UESC é meu coração também, me formei em História lá, mas o lugar da universidade me levou para um passado em que eu estava na pista com meus colegas de História, com meus colegas de outros cursos também, a gente estava fechando a pista porque a gente sabia que há um monopólio de uma empresa de transportes na região, e a gente, eu ia para a universidade de carona, ia e voltava de carona, e a gente estava no meio da pista brigando, e a gente já tinha, antes de ir para a pista, a gente já tinha discutido que o acesso à universidade, o lugar da universidade que carrega o nome de Santa Cruz, né? A gente está falando também, estamos numa mesa aqui que eu acho que é muito contracolonial, né? E a gente estava ali falando, discutindo sobre o nome da Universidade de Santa Cruz, enquanto estudante, aquela loucura toda, revoltados com o preço do transporte e as condições em que a gente ia naquele período. Tinha gente que ia até de pendurada na porta. Hoje isso já é proibido, a gente já não vê mais, ainda bem. Mas a gente estava discutindo aquilo ali e o lugar da universidade. Pô, como é que essa universidade é construída aqui, as condições de transporte e tudo mais. Esse dono dessa empresa, que hoje é deputado, inclusive, foi preso depois porque foi desmascarado o esquema dele junto com a Gerpa. Depois ele foi solto, hoje ele é deputado e a empresa continua. E a UFSB, por que a UFSB vem se instalar aqui, velho? Tá de boa, vamos nessa. Porque eu sei que tem muita coisa positiva, vamos caminhando. Já está aqui, o prédio está construído, estamos aqui estudando, estamos aqui de noite no meio da Mata Atlântica, que coisa linda. Quem foi que plantou essas árvores aí, velho? Vamos nessa. Aí, nisso do lugar da universidade, eu fui pensando muito no lugar da universidade, quando eu comecei a participar do Conselho de Cultura, das reuniões, não do Conselho, porque eu não sou conselheiro. Mas dentro dessas reuniões, então a gente foi ver o que da minha cidade, eu não sei da cidade, quais são as cidades de vocês, mas eu sou de Itabuna. E Itabuna, ela tem um recurso anual de 12 milhões de reais para a cultura. Eu sou professor também, eu trabalho com produção artística cultural. E desses 12 milhões, eu sei que 2 milhões são para manter a Fundação de Cultura de Itabuna. Maravilha, tem que manter, as pessoas têm que ter dignidade, receber um bom salário, o espaço tem que estar bem conservado, certo? Sobrou 10. O que é que acontece? Mais de 8 milhões dos 10 vão para um festejo que é o Itapedro. Que é isso, velho? Mais de 8 milhões vão para o Itapedro, sobra 1 milhão e pouco. Aí eu estou ficando injuriado dentro disso tudo. Eu estou ficando revoltado. E esse meu desejo de uma revolução e de estar junto com os meus numa tradição revoltosa, na rua, na frente do Ministério Público, dentro da prefeitura, isso continua. E eu estou aqui falando disso, porque quem quiser, vamos lá. Eu estou para isso. Eu estou aqui para isso. Porque e eu sei que a situação de Ilhéus é sinistra também. Eu sei que é sinistra. Eu sei que esse lugar de Conselho de Cultura é de uma luta. Velho, eu amo Gil, pô. Eu amo Gil. Eu amo essas pessoas que fizeram Gil também, sabe? Eu amo que a gente tenha espaço de debate popular. Mas como é que a gente vai fazer com que essas coisas que saem desses espaços de deliberação popular cheguem e aconteçam? Aí eu fico pensando... eu quero me juntar com os meus na tradição revoltosa. Cadê o povo da UESC e da UFSB? Porque se a UFSB tem um curso de produção, de cultura, de produção cultural, não é isso? Se a UFSB tem uma pós em artes, se a UFSB tem um curso de artes e ela tem uma cadeira no Conselho de Cultura, por que é que não há uma fala institucionalizada da UFSB em relação a se nós temos em Itabuna uma lei municipal, se nós temos uma lei municipal que garante, que tem um artigo, uma coisa chamada PROFAC, que é um programa de formação, que as pessoas de Itabuna
sejam formadas, tanto seus artistas quanto minha aluna do São Pedro, que é linda e maravilhosa, velho. Sabe, uma menina talentosíssima, que ela toca, ela canta, ela vibra, né, para lembrar da música. Por que é que a UFSB não tem uma nota oficial em relação, inclusive com um estudo jurídico, que nós já fizemos no Conselho de Cultura, falando que a Prefeitura de Itabuna, que a Fundação Municipal de Itabuna, ela não está agindo de acordo com a lei municipal, se ela tem uma cadeira no Conselho? Por que é que a UESC não tem essa voz? Onde estão os estudantes de formação em artes da UFSB, quando Itabuna tem um concurso para professores e não tem vaga para professor de artes nesse concurso? Quem são as pessoas que vão ocupar? Então, é isso, minha fala é nesse sentido. O que é que eu vejo da UFSB? O que é que eu sinto? Eu sinto que as políticas de cultura federal, estadual, as políticas culturais, né, de fomento, elas precisam de amadurecimento, mas elas são um avanço. Eu estou saindo de um treino do meu grupo, saí aqui, perdoem se minha cara está brilhando, o suor, é porque eu estava substituindo o meu mestre, assim, ele pediu, ele precisou fazer uma viagem por questão de saúde, e eu precisei ministrar uma aula, e aí por isso eu peço desculpa para vocês também pelo atraso, assim, porque foi isso, mas eu vim, é isso, minha resposta é essa aí, gente. Eu vou passar o microfone que eu já falei demais, valeu. Obrigado, Mita. Vamos fazer circular um pouco a palavra, perguntas do público. Microfone? Boa noite a todos. Eu me chamo Carolina Viana, sou estudante de Políticas Públicas aqui da UFSB. Faço parte da UNegro junto com Janete Lainha, movimento de negros e negras pela igualdade racial. E a minha pergunta é para a Lainha: quanto mulher preta e de terreiro, quais foram as violências que você sofreu nesse meio, como você falou, né, da cultura, que quando você entrou era um meio onde mais de 90% era masculino? Como foi essa sua luta de poder conseguir abrir o seu espaço, ter esse caminho e se tornar essa potência, porque é uma potência, né? Janete Lainha vem aí com um peso cultural e ancestral gigante, não apenas aqui na nossa região, como no Brasil, quiçá, né? No mundo, quiçá não, no mundo também, porque o trabalho dela tem essa visibilidade mundial. Como foi essa sua experiência de adentrar em um ambiente totalmente masculino, 90% masculino, racista, né? Como foi essa sua caminhada? E para os demais, os homens que fazem parte da mesa, como é ter na sua composição, como foi estar e ter mulheres dentro desse meio? Vou fazer uma rodada com 3 perguntas, pode ser? Boa noite, eu sou estudante aqui da UFSB de Licenciatura em Humanidades. A minha pergunta vai para Romualdo Lisboa. Você consegue contextualização de, vamos supor assim, mais uma coisa mais sucinta, viajado, conhecido da realidade histórica? Nós vivemos em nossa região, em Ilhéus de Itabuna, um contexto de violência, de feminicídio. Eu acho que eu não preciso nem citar o caso de uma colega aqui da universidade, né, que foi brutalmente a impunidade. Eu vejo assim a arte como expressão de valorizar a mulher negra, a mulher indígena, a mulher eurocêntrica também, sem desqualificar etnias. Eu vejo assim, qual políticas públicas vocês
vou focar em Romualdo Lisboa. Para nós, esse espaço aqui, o FSB, é um espaço maravilhoso de discussão, de interatividade. Eu amo estudar aqui e temos que sairmos para as praças, para as ruas, para reivindicar isso. O que fazer contra o feminicídio na região, nesse contexto histórico que está aí. Sabemos que ano que vem a eleição, não estou falando de política, mas nesse contexto, Romualdo, o que de políticas públicas tem para lutar contra a valorização de nossas mulheres que estão morrendo, infelizmente, pela crueldade e desumanidade de certas pessoas. Não vou eufemizar nem eugeniar ninguém. Nesse contexto social que vivemos de violência. Obrigado, passo a palavra. Boa noite, eu sou estudante de licenciatura em arte, represento também o curso de arte aqui. Eu queria complementar a fala do Mitter, que eu amo, muito referência para mim, falando da importância de ter aqui na região, só tem um curso de arte aqui em Itabuna, né? Na UFSB, na UESC não tem curso de arte, tem comunicação, se não me engano. Então também cabe a Romualdo, né? Roaldo, desculpa. A importância de pensar, ter essa política pública voltada para os cursos de arte, porque como ele estava falando de faltar esse fomento dos próprios estudantes querer participar, de sair, não só de ficar dentro da universidade, mas de pensar para fora. Além, eu acho que falta muita coisa. Por exemplo, aqui na UFSB perdeu muito quando saiu o BI em arte. Aí a gente sempre volta a falar nisso. Por que tiraram o BI em arte, que é o bacharelado em arte? Deixaram só a licenciatura em arte. Então, a própria região perdeu muito com isso, porque o BI em arte, o bacharelado em arte, ele tem o pessoal do teatro, ele tem o pessoal que gosta de música, e muita gente daqui da região fica pensando que se entrar no curso de licenciatura em arte vai ser só professor, e aí não acaba não se considerando artista. Então acho que o próprio território perde muito com isso. A UFSB tem que olhar para isso, precisa voltar ao curso de bacharelado em arte para poder ter essa força de unir tanto os artistas daqui da região junto com o pessoal da universidade, sabe? Eu acho que está faltando isso. Voltar ao bacharelado em arte, pensar em mestrado em arte aqui para o campus de Itabuna. Só queria complementar isso, porque eu acho que falta muito ter só o curso de licenciatura, não tem essa força para querer juntar no debate do Centro de Cultura, né? Então, acho que a gente precisa muito, muito, muito disso. Obrigada. Meu nome é Janete Lainha. Minha história é uma ladainha. Por isso eu saio em busca do meu R de rainha. E como eu acredito no destino, eu resolvi ficar na minha. Minha rima é mais formosa, no recado eu boto fé. Na roupa eu tenho um capricho, do califão à sola do pé. Digo logo que sou a boa. E que bicho bom é mulher. Olha, essa é a forma que eu me apresento. Então eu já digo para o que vim, né? Geralmente isso incomoda às vezes. Aí agora eu me lembrei do nosso amigo Egnaldo, que eu conheço desde lá da UESC, no curso de gestão, onde ele dizia: nós estamos aqui para incomodar. Porque as pessoas ficam no quentinho, no bem bom. Então a gente está aqui para dar aquela sacolejada. Bicho bom é ou não é mulher? Então ele vai refletir. Ele já começa a se desarmar, né?
Bom, quando eu comecei essa minha caminhada nesse universo masculino, primeiro a minha vontade maior era de me expressar, né? Através da arte e através da cultura. E nisso eu fui caminhando e fui ficando ousada. E como uma amiga minha diz, Isabel Nascimento, que é outra cordelista, que eu admiro bastante, a gente vai ficando amostrada. Então, foi o que eu comecei a fazer. Mas eu lhe digo que a gente tem que começar tudo com muita humildade e profissionalismo. Ter um projeto em mente, colocar no papel e disseminar esse projeto na realização de um sonho. E foi isso que eu fui em busca. Quando eu entendi isso, o que eu tinha na minha mente é que o meu ofício, eu tinha uma missão, eu tenho uma missão. Porque eu venho de uma cidade histórica, de coronéis, a história sobre, e ele disse isso aqui há pouco, sobre o ponto de vista do colonizador. E aí eu me senti nessa missão de levar as histórias do povo negro e do povo indígena que deve sangue e suor e não é reconhecido nos livros. Então, através do cordel, eu também tenho essa missão. E aí comecei a fazer essa literatura afrocentrada. Entender que a gente não pode ficar na invisibilidade e no apagamento. E a arte nos dá isso, a arte salva. A arte me salvou nesse sentido, porque eu pude expressar e ter essa liberdade de, através da docilidade das palavras, também ser positiva nas denúncias e nos recados que eu tenho para dar. Outra coisa seria, minha avó dizia assim, acima de tudo a coragem. Então eu sou uma mulher que eu tive coragem de ir à luta. O ano passado eu fui homenageada na maior feira da Bahia, que é a FLIFES, feita pela universidade, pela UFES. Eu vou explicar por que eu fui homenageada pela FLIFES. Quando eu cheguei na FLIFES, eu fui para mostrar o meu trabalho. Então eu fui a primeira mulher a estar na FLIFES, diante de um universo de uma média de 15, 20 cordelistas na mesa, e somente eu, mulher. A partir daquele momento, no outro ano já teve 2 mulheres, no outro 3 mulheres, no outro 4 mulheres, e esse ano eu voltei lá, que foi Isabel Nascimento, a homenageada, paritário. Tantos de mulher quanto de homem. Então a universidade entendeu que esse trabalho de comunidade, da cultura popular e do mestre da cultura popular, proporcionou que outras mulheres tivessem também essa oportunidade de mostrar também o seu trabalho. E finalizando, eu quero dizer uma coisa: todo sucesso é consequência. Então, quando eu comecei com a literatura de cordel, e eu fui muito cobrada por isso, na minha própria família. A minha mãe perguntou, eu disse, eu sou cordelista. Quando eu disse a ela que era cordelista, ela sabe o que ela me disse? Isso dá dinheiro? Então eu fui cobrada pela própria família. Então eu nunca pensei. Eu pensei, sim, que nesse momento eu estava exercendo a minha função dentro de um espaço que é a literatura. E dentro da literatura eu vi todos esses aspectos positivos. Para quem não sabe, eu tenho trabalhos que deu resultados muito bons dentro da comunidade.
Às vezes algumas pessoas acham um absurdo, mas eu me sinto a mãe dessa ponte que está aí. A ponte Ilhéus Pontal. O que começou? Começou também na Casa dos Artistas, né? Quando eu comecei com a literatura de cordel, eu fiz um cordel Cadê a Ponte? Achei que não ficaria só nisso, então eu fiz camisetas Cadê a Ponte? E aí eu queria ampliar, olha a visão macro que eu tinha. Eu disse, eu tenho que chegar em Salvador, no governador, que na época era Jacques Wagner. Disse, isso tem que chegar em Jacques Wagner. E quando eu comecei a fazer os adesivos, para onde eu fui? Fui para o aeroporto levar o meu cordel e os adesivos. Então, aqueles taxistas que ficam ali na porta do aeroporto, eles me ajudaram bastante. Então, havia carros em Salvador com o meu adesivo circulando para cima e para baixo. Cadê a ponte? E aí eu soube que o governador ia para a cultura lá no Largo, em Salvador. Eu disse, peguei uma carona e fui bater em Salvador. Aí quando eu disse lá, eu gritei de cada multidão, oi! Para o governador, né? Eu sou a mulher da ponte. Quando eu disse isso, aí o pessoal me pegou, eu tive esse momento de glória na minha vida, me botaram aqui no ombro, o governador me ver, eu digo, meu Deus, me botaram no ombro, olha o peso, me botaram no ombro para o governador ver. Quando eu levantei a ponte, quando eu fiz assim o Jornal do Brasil, placo, deu flash, né? Cada momento. O jornal, pode procurar, que está na internet, o Jornal do Brasil deu flash. Aí ele respondeu de lá, a ponte vai sair. Quando ele fez assim, a multidão me pegou, me levantou. Em Salvador isso. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? É o papel social que tem na minha literatura. Então foi através da literatura que chegou ao governador, chegou à política, né, que tudo perpassa pela política, e deu esse resultado. Mas eu fui abrindo assim, com humildade, mostrando esse trabalho que eu venho desenvolvendo, tá? Só complementando, políticas públicas, já falo agora ou é outro bloco? Já posso complementar? Sim, ok. Bom, com relação à participação da mulher, né? A gente tem um trabalho que eu acho que vai de encontro à sua questão também, que é um trabalho de formação permanente com o nosso elenco e aberto a novas pessoas que querem de alguma forma se aproximar da gente, né? E esse processo de formação é continuado. Então, por exemplo, a gente está sempre na nossa sala de ensaio com pessoas que estão participando de uma residência ou de uma oficina, e a gente tem mulheres no nosso elenco que têm um cuidado, um trabalho muito próximo desse acolhimento, né, a todas as mulheres. E eu acho que é isso. A história da dramaturgia mundial, ela é a história da exclusão das mulheres. Então, assim, são pouquíssimos personagens gigantes da dramaturgia, né? Inclusive, Bertolt Brecht carrega essa marca, né, de um cara que fez grandes peças e poucas delas têm a mulher como personagem principal. Nós montamos A Vida de Galileu em 2010, que é um espetáculo, é um texto de Brecht que eu acho assim super bacana. E como resposta a isso, o Galileu era representado,
as grandes figuras do clero eram representados também por mulheres, sem nenhum esforço de fazer se parecerem homens, mas como mulheres mesmo. Então Galileu era uma mulher. Então acho que é óbvio que isso é um grão de areia, né? Mas acho que são essas atitudes que vão mudando tudo, né? Eu vejo, falando sobre essa onda de feminicídio, de barbaridade, né? Eu acho que eu entendo a arte, a produção cultural de um modo geral, como um espaço muito poderoso para a construção de uma sociedade mais humana. E aí, assim, vale a pena a gente pensar também que o conceito de humanidade que a gente tem é um conceito muito assim, ele não dá conta disso que nós nos tornamos, né? Às vezes parece que na real nós não somos isso que almejamos em algum momento, né? Como pensamento de humanidade. E aí eu acho que a arte tem esse papel. Durante o processo da pandemia, eu vi várias vezes os artistas, e principalmente aqueles artistas que dependiam do ingresso e que passou a não ter ingresso, eu vi inúmeras vezes eles que antes se colocavam num pedestal e se diziam acima da sociedade, e que olhava para o povo e dizia o povo, como se eles não fizessem parte do povo. Eu vi esses caras e essas grandes figuras femininas também gritarem aos quatro ventos: nós somos trabalhadoras e trabalhadores da cultura, e a gente precisa de apoio nesse momento em que não podemos vender ingresso. E aí eu acho que Janete, Mitter, Carlos está ali, você também, nós que nunca conseguimos sobreviver da venda de ingresso, né? Eu olhei naquele momento para aquilo e disse: olha que engraçado, né? Antes não precisava do governo, não estava nem aí para política pública, agora estão brigando por política pública e se colocando como trabalhadoras e trabalhadores da cultura. E eu comecei a refletir sobre isso. Sobre o que é isso que a gente faz, né? E eu cheguei à conclusão de que isso não pode ser chamado de trabalho. E essa também é uma postura contra-capitalista. O que a gente faz, o que Janete faz, o que Mitter faz, o que os artistas fazem, em sua maioria, não é trabalho. O que a gente faz é preparar o terreno para brincar. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. E a gente precisa fazer a sociedade compreender que é preciso seguir brincando. Num território em que a gente segue brincando, não há lugar para violência, não há lugar para dor, para sofrimento, para fome. E eu acho que a gente perdeu essa chance. Eu digo sempre que, assim, em algum momento da nossa história, enquanto produtores culturais, quando nós fomos chamados lá em 2002, quando Gilberto Gil disse: não, o Ministério da Cultura vai conhecer o Brasil profundo, e ele começou a criar, assim, abrir os olhos do Ministério da Cultura para que ele se tornasse um Ministério do Brasil e não do eixo Rio-São Paulo, nós perdemos a chance, naquele momento, de fazer com que as políticas públicas de cultura fossem construídas pela população brasileira. Naquele momento, quem estava lá construindo as políticas públicas de cultura éramos nós, artistas, produtores culturais.
Não era Dona Maria da cocada que você falou. Não era, sabe, não era o povo brasileiro, não era o trabalhador, não era, sabe, não eram os profissionais liberais, só éramos nós artistas. É como se a política pública de saúde fosse feita somente pelos médicos. Imagina se a política pública fosse feita só pelos médicos. A população precisa participar da construção das políticas públicas, de todas elas. E acredito que naquele momento nós perdemos a oportunidade de construir de fato uma sociedade brasileira que deveria começar a pensar na cultura como o espaço que prepara o terreiro para brincar. E aí só na pandemia é que a gente virou trabalhador, trabalhadora, né? Ninguém queria ser trabalhador. Os artistas, os grandes artistas, né? Sempre, olha, meu trabalho, eu sou, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. O fã chega para pedir um autógrafo. Não, agora não, sabe? Isso eu estou falando, óbvio, dos artistas, né? Dos famosos. De repente eles viraram trabalhadores e trabalhadoras. Nós já éramos trabalhadores e trabalhadoras. Desde que a gente nasceu. Desde quando a gente disse assim, ó, vamos fazer arte, a gente já começou tendo que trabalhar por nós e por uma geração inteira. E aí eu vejo que isso não nos define. O artista não pode ser, o que o artista faz não pode ser definido com o termo trabalho. E para mim a grande resposta para uma sociedade justa, em que as mulheres tenham todos os seus direitos preservados, em que a comunidade LGBTQIAP+, tenha, sabe, porque a gente vive um negócio que é meio maluco, né, gente? Eu acho que é uma coisa que minha avó lá em Bicaraí já me ensinava. Meu filho, se você não gostou, não tenha, não queira, mas tem outro que gosta, qual é o problema? Sabe, então assim, a gente vive numa coisa em que as pessoas querem dar conta do outro. E assim, imagina, o cara perdeu, deixou de namorar. Ontem foi engraçado, ontem a gente estava apresentando Boré PTI Uno numa escola pública. E é engraçado que assim, eu deixo para quando o espetáculo começa, eu vou e olho assim na plateia e vejo assim, na minha concepção, né, uma demonstração de diversidade. Então eu vejo assim, sei lá, uma mulher trans, sabe? Ou uma mulher negra, um indígena. E aí eu vou e chamo duas pessoas e digo, ó, você topa no final do espetáculo abrir uma bandeira, uma grande faixa onde está escrito demarcação já, e circular, e no final você põe no chão e dá um abraço no outro e sai de cena, topa. Normalmente as pessoas dizem, quero, que ótimo, vamos, né? E ontem foi engraçado que era um casal, né? E ele disse para ela, e aí, vamos? Ela disse, não, eu tenho vergonha. Aí eu disse, mas pode ser ele e outra pessoa? Aí ela olhou para ele, outra mulher? Então, assim, primeiro, nós educamos os nossos filhos e filhas errados, gente. A nossa educação é uma educação que vai privilegiar lá na frente a violência, o feminicídio, o machismo, a misoginia, a homofobia. A nossa, sabe? Eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe, sabe? Meu pai é negro e ele fazia piadas racistas. E só depois, quando eu fui lendo, que eu disse, vou ter que resolver isso aqui em casa primeiro, para depois resolver na rua. Então eu assim, moleque de 9 anos de idade, 10 anos, eu disse, meu pai, tá errado aí, vamos conversar sobre isso. Mas entenda que eu poderia ser o cara que ia repetir as piadas do meu pai. E são dessas piadas que nascem a violência
sabe que nasce, é isso. Nossa sociedade, e isso é um fato, ela deu errado, gente. Deu totalmente errado. Nossa sociedade é uma fraude, é uma falha total. A gente corre contra tudo, contra todos, a gente nada contra a corrente para resolver minimamente ela. Aí você tem uma universidade que poderia estar no centro da cidade e está aqui, reforçando a necessidade do transporte público, que é uma merda, e que o cara, dono do transporte público, determina inclusive a hora que a universidade tem que acabar a aula. Não é a aula que acaba no horário que tem que acabar. É o transporte público que diz assim, ó, na UESC, agora se eu não descer agora, não tem ônibus, pô. Então assim, nossa sociedade deu errado mesmo, e a gente corre para fazer dar certo. Acho que o caminho é esse. Eu só sei fazer isso, eu só sei fazer teatro. Há 30 anos a gente faz isso profissionalmente, vive disso. Minha família nasceu, se criou a partir disso, então eu só sei fazer isso. E o caminho que eu trilho é o de construir relações diferentes, relações de cuidado, de carinho, de afeto, porque eu sei que só isso pode minimizar um pouco a maldade do mundo, porque é muito ruim. É muito ruim. Durante a pandemia, a gente tem uma cena no espetáculo que são duas coisas que eu vi durante a pandemia. O cara sentado aqui no volante do carro, ele pede para o carona filmar. E ele diz assim, fica olhando, fica olhando. Aí tem um morador de rua. Aí ele chama o cara e mostra o dinheiro. Ele diz, você quer dinheiro? Aí o cara, quero. Aí ele filma. Aí o rapaz chega assim e ele dá uma porrada, ele dá um tapa no rosto do cara. E o cara cai lá. Gente, que ser humano é capaz de fazer isso? Que ser humano é capaz de fazer isso? Por exemplo, os caras entraram nos hospitais para provar que não tinha pandemia. Os caras negaram vacina o tempo todo. Eu conheci uma médica que morreu, e o irmão dela morreu também. E eu encontrei o irmão dela na rua e ele estava sem máscara. E eu disse, bicho, sua irmã morreu agora, pô, que nada, não foi por isso não. E ele morreu, bicho. Então assim, deu errado ou não deu errado esse negócio? Totalmente errado. E a gente trabalha no cordel, na música, na capoeira, no teatro, vocês na educação, a gente trabalha para minimizar um pouquinho esse erro, que é tão grotesco, que às vezes a gente corre o risco de naturalizar, de dizer, não, a relação com a empresa de ônibus não é possível resolver. Claro que é possível, tem que ser possível. Como é que o reitor, a reitora de uma universidade não acaba com esse negócio de a aula ter que terminar na hora do ônibus? Tem que acabar, gente. É um absurdo. E ninguém está falando de ônibus gratuito, não. É ônibus que todo mundo paga. É uma vergonha isso, sabe? Então, eu acho que o caminho é esse. Acho que a educação é o caminho. Não tem outra forma. Uma educação decolonial, afrocentrada, antirracista. Essa é a educação, certo? Acho que é isso. Gente, Romualdo é fantástico, né? Janete também. Agora Romualdo, essa daí do trabalho de preparar o terreiro. Eu tava vindo pra cá também pensando nisso da gente, assim, né? De cultura e trabalho, né? Eu vi um debate, tava com um debate inclusive com... Na semana passada, Carlos, naquela semana passada, semana retrasada, e tinha um representante do Ministério da Cultura, um historiador também, uma pessoa muito inteligente, ele falou, e a gente discutindo essas coisas do conceito de cultura, e vai, não vai, e ele falou disso, do trabalho, né?
E eu fiquei, isso ficou na minha mente, eu estava refletindo agora, essa sua aí agora já vai botou outra semente. A gente doidava um pouquinho, que é bom, né? É isso, muito bom, muito bom. Eu vim pensando no trabalho enquanto transformação de energia, né? Mas aí tudo, a cultura, né? Enquanto cultivo de vida e o trabalho, pensando nesse sentido aí, eu acho que é mais agregador. E falando em agregar e acolher, né? E acolhimentos quando você perguntou, né, sobre as mulheres e você também falando de acolhimento, Janete também, eu estava me lembrando também de Gil falando assim que é metade mulher naquele programa do Roda Viva, não sei quem foi que assistiu, né? E aí dá um susto na galera assim, e ele fala, não, eu sou metade mulher. Esse dia eu falei isso para meus alunos, aí, como assim? Porque estava num momento altamente homofóbico na sala de aula, né? Turma de 7º ano, 8º, assim, aí saem aquelas piadas sinistras, piada pra ele, né? E aí, não sei o que, eu falei, não, eu mesmo sou metade mulher. Eles, não quero, professor. Falei, gente, quem aqui não é pelo menos metade mulher? Ou é mulher inteira ou é metade mulher a pessoa. Aí, como assim? Eu falei, porque eu sou metade minha mãe. Aí falei disso, de Gil e tudo mais, né, pra a turma, e é uma turma, assim, no São Pedro. Eu trabalhei no começo do ano 2000 com o cadastramento do Sistema Único de Saúde nesse bairro. E para mim foi um choque muito grande, gigantesco, assim, porque eu já ouvia teoricamente, já refletia já no curso de História sobre a importância da mulher negra na nossa história, né, e tudo mais, mas quando eu estive nesse processo de cadastramento e que eu vi que a grande maioria das pessoas não tinham o pai na certidão de nascimento e quem estava segurando as pontas eram as mulheres, eu falei, velho, quem sou eu nesse mundo, meu Deus do céu, me ajuda. Porque isso me ajuda a refletir muito sobre raça, me ajuda a refletir muito sobre classe, me ajuda a refletir muito sobre gênero, né? E desde muito tempo eu tenho o privilégio de ter a mãe que eu tenho, porque minha mãe, apesar de ter estudado até a 6ª série, é uma pessoa extremamente inteligente, sensível e que me deu umas porradas, assim, não porrada de bater, né, que minha mãe não me batia, mas de apresentar, assim, umas realidades. Sua mãe me batia. Ô, mano, foi mal, assim, você... Mas sua mãe me batia assim hoje, minha mãe não me batia, não, velho, é por isso que eu tô assim também, entendeu? Aí é isso. Mas minha mãe, eu agradeço a ela pela educação que ela me deu. E aí isso acaba refletindo nos grãos de areia, né, que a gente vem aprendendo a ouvir, aprendendo a identificar e não ser aquela pessoa que invisibiliza, como o Janete trouxe aqui, né, de que muitas vezes as mulheres trazem a contribuição, o homem se bota assim, né? A mulher falou tudo, Janete já disse tudo. Aí ninguém tá todo mundo assim. Aí às vezes em determinadas situações, já veio muito isso, inclusive no movimento estudantil, aí o homem fala, que ideia genial. Que já tinha sido dito, né? Então aprender a ouvir, aprender a respeitar os protagonismos, né? Essas coisas a gente vem aprendendo, velho, para que a gente supere, né, isso no nosso país também, a gente aprender a dialogar, a gente se botar na frente também, assim, de tipo, oxe, colega, você tá viajando, né? Tá querendo bater, tá querendo, porque já chega nesses níveis de bater até matar, né? E mata de várias maneiras. Isso acaba se refletindo, por exemplo, quando a gente canta assim na capoeira, né? Vai ser lá na metade. Mas quando fala assim, ó, Cristo levou uma rasteira, Cristo levou uma rasteira, deu 3 dias, levantou, pra mostrar que o mundo gira, e o jogo não acabou. Se cair, levante, amigo, é o conselho que eu lhe dou. Via cruz encruzilhada, de palavra mandingueira,
Mangangá é ancestral, só tá falando de homem até agora, né? Vive em nossa capoeira, morto numa trairagem, numa tocaia traiçoeira. Fique esperta, minha amiga, arme a sua ratoeira. Esse fique esperta, minha amiga, também para a turma também que é da capoeira, sabe que em diversos ambientes, inclusive na capoeira, a luta também é por entender a mulher, construir, oh meu Deus do céu, cala e formada, mestra agora, nossa mestra Tupinambá, assim, o universo, a capoeira é atingida também por essas coisas, né? Aí tudo que é espaço, educação, eu falei aqui da sala de aula, mas tudo que é espaço, a gente está numa mesa que só tem Janete. É fogo, velho, é difícil para pega, é uma luta, assim, e entender que isso é uma luta, que é uma injustiça, que é um mundo machista, também é parte desse processo. Cantar Zacimbagaba, eu faço parte de uma banda chamada Banto Blues, só temos homens. Eu faço parte de uma outra que tem a Manzoá, que tem 2 mulheres, né? Tá mais equilibrado. Mas a Banto Blues só tem homem. Mas a gente canta Zacimbagaba, né? A história de uma mulher que é trazida, sequestrada de África, vem para cá, vai morar mais ou menos ali na região que hoje leva o nome de Trancoso, não leva o nome de Zacimbagaba. Trancoso é a família, é o sobrenome da família que sequestra e recebe ela de África para cá. E a gente canta a história de Zacimbagaba, né? São formas da gente estar trabalhando isso está no trabalho da gente, trabalho não, que eu não trabalho. Vamos vadiar, a vida boa é que manda. Ô gente, vamos cantar um pouquinho, vamos vadiar, a vida boa é que manda, ó. Vai fazer assim, ó. Eu falo, vida boa é que manda, é só, ó, tchá, 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 vai, tchá, tchá, tchá. Ó, vamos vadiar, vocês, vida boa é que manda. Só isso, ó, vida boa é que manda. Vida boa é que manda, vida boa. Vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar. Aí vem, segura aí. Botei uma semente que eu trouxe de Aruanda. Botei uma semente que eu trouxe de Aruanda. Agora você repete, ó. E dela nasceu um sombreiro de fruto gostoso. Vida boa é que manda. Vamos vadiar, vamos vadiar, vamos vadiar, vamos. Olha, é preparação do terreiro, né, velho? É isso aí, valeu. Vai dizer que você trabalha, né? Tropa de descara. Brincadeira. Bom, temos essa questão realmente do transporte. Tem alguém na sala que depende do transporte para voltar? Várias pessoas. Então vamos caminhando para o final. Tivemos uma mesa pulsante de arte, de revolta, de cultura popular, de política, de performance, de memória das lutas passadas, de afetos, de feminismo, de heranças, de potencialidades coletivas para um futuro contracolonial. Se reuniram nessa mesa diferentes experiências, linguagens artísticas de pessoas que já andavam de mãos dadas. O teatro que dialoga com a comunidade através do corpo e da palavra, através da grupalidade, recriando vínculos e reinventando a política. A poesia de cordel, que preserva a tradição oral e a renova, que faz circular a palavra dos povos negros e indígenas. A xilografia, que traz a materialidade da madeira, da impressão e do papel, que também é árvore e continua crescendo com a leitura. Tivemos a música, que estabelece cruzamentos entre oralidade, corporalidade, poesia e o universo da melodia, do ritmo, da harmonia e das desarmonias. E a força das conexões entre arte e a força das conexões entre arte e terra, entre arte e território, que foi exposta nessa mesa. É através das comunidades que a terra se torna território. É a arte e a cultura que tornam fértil nosso território, para que nossas vidas possam florescer e cuidar da terra. Obrigado.
Eu acredito que se faz necessária essa fala, vocês me desculpem, mas eu gostaria que a universidade trouxesse os mestres da cultura popular para dentro da universidade, com seus saberes, com seus fazeres. Reconhecimento é bom, e isso também perpassa pelas políticas públicas, que é a questão do Estado, que é uma dívida que tem com a gente, e a gente trabalha nessa reparação, tanto dos povos tradicionais como dos povos originários. Então é importante esse trabalho que desenvolve, porque trabalhamos com a memória e nós somos cultura viva. E todo tipo de homenagem, de reconhecimento é bacana e importante quando em vida. Portanto, temos muitos mestres aí no município, e a universidade trazer os mestres para dentro, para aqui, para a universidade. Tá? Eu queria só, antes de encerrar a noite de hoje, eu só queria contar para vocês, né? Na verdade, essas mesas que tivemos hoje à tarde, agora à noite, é um esforço, né, que a Pró-Reitoria de Extensão, por meio da Coordenação de Culturas Populares e Relações Comunitárias, tem tentado fazer para escutar essas comunidades tradicionais, os povos de terreiro, os povos originários, os mestres da cultura popular, e a gente agradece muito por vocês estarem aqui hoje, reconhecendo a longa trajetória que vocês têm em diálogo com as comunidades, né, e com uma produção artística, cultural, que tem um lastro coletivo, né, que tem uma densidade compartilhada, que nos inspira, e acho que tem muito a nos ensinar. Eu vejo a universidade como uma instituição que está aprendendo muito com vocês, e essa oportunidade aqui de hoje, acho que ela nos inspira, e nós aqui estamos aqui tentando, às vezes, né, dentro das coordenações, dentro da Pró-Reitoria, nas nossas salas de aula, estamos tentando aprender com vocês, que têm certamente uma trajetória e tem muito a nos ensinar. Então, humildemente, aqui como professora da casa e também como uma pessoa ligada à Pró-Reitoria, venho aqui nesse lugar de quem está aprendendo, né? Para mim, estamos na escola, e vocês vieram aqui hoje nessa condição de detentores de um saber que nós queremos aprender com vocês, né? Só queria trazer uma informação para quem não está acompanhando muito, mas acho que é legal vocês acompanharem também. Mitter já convocou aqui a participação da universidade no Conselho Municipal de Cultura, né, e reivindicou maior participação, né, da comunidade universitária em geral nas lutas pelas questões das políticas públicas. Mais cedo também, Nádia falou muito, né, assim, da importância de que a universidade vá lá acompanhar a luta dos povos indígenas, né, que leve os ônibus, que vá para Brasília, né, nos chamou na xixa, né, querendo a nossa participação maior. Eu só queria contar para vocês que no âmbito da PROEX nós estamos agora retomando uma discussão importante para a universidade, que é a da sua política de cultura, né, e reinstalamos os trabalhos da comissão de elaboração da política de cultura e do plano de cultura. Já tem uma trajetória dentro da PROEX em diálogo com os agentes culturais do território, dos 3 territórios de abrangência da universidade, com representação de várias unidades acadêmicas, com professores, com artistas, enfim. Martim está nessa comissão, eu estou nessa comissão, outras pessoas que estiveram aqui também compõem esse grupo, e a gente está reativando essa conversa dentro da universidade, porque a gente ainda não tem uma política cultural dentro da universidade, né, mas a gente vai, nesses próximos meses, intensificar essas conversas. Não é à toa que essa pauta está aqui hoje, que vocês vieram aqui agora, e a gente está agora nesse processo também de elaborar, nos próximos meses, o plano de cultura para a universidade, que vai definir o que é que a universidade vai fazer em termos de política e ação cultural, reconhecendo a universidade como um agente cultural no território, mas também pensando essas possibilidades de alianças e interlocução com outros agentes que não estão na universidade, mas com quem queremos construir diálogos, né? Então, só para vocês saberem que a gente está nesse processo. Então, estamos aqui na escuta de tudo que foi dito na tarde de hoje, na noite de hoje, né, e queríamos convocar, né, a comunidade universitária, estudantes, professores, servidores, para acompanhar essas discussões, e assim que essas
essa minuta dessa política for publicada, a gente vai fazer audiências públicas, que vocês participem, a gente vai dar ampla divulgação para que os agentes culturais do território possam também trazer suas contribuições, porque é nesse diálogo, né, e nessa fricção, né, que a gente vai construir algo, né, entre universidade e comunidades, entre agentes culturais, né, do nosso entorno. Enfim, só queria trazer essas informações para vocês, dizer que a gente está se movimentando nesse sentido e queremos contar muito com a participação de toda a comunidade nessa construção, tá bom? E nos colocamos à disposição também no que tiver ao nosso alcance daqui para frente. É isso. Encerramos os trabalhos dessa noite de hoje, então, agradecendo aos mestres, Janete Lainha, Miter, Romualdo, Martim. Uma salva de palmas, a última saideira. É isso, gente. Muito obrigada a todos. O 7º Conex e 4º Fórum de Cultura aqui no CJA continua no dia 21, terça-feira, tá bom? Segunda-feira é feriado local, então não temos programação, mas a nossa programação prossegue na terça-feira ao longo de todo o dia. É isso, até breve.